Espírito Santo de Deus. Somos um barro, mas dentro tem esse tesouro. Mas se você não for o primeiro a reconhecer isso, não espere que o outro reconheça. Se você não valorizar você, não espere que o outro faça isso. Se você não valorizar a presença que está em você, não espere que o outro faça isso. Aleluia. Você pode se assentar no seu lugar? Maravilhoso é o nome de Jesus. Estamos começando. Hoje já chegamos no nosso 10º episódio dessa série. Jesus é tudo e o resto é detalhe. Meu Deus, que coisa linda. Eu vou confessar algo para vocês aqui, que vocês estão participando. Primeiro recado é que Deus nos deu a graça de escrever um livro e o dia do evento chegou, dia 10/5, é isso, né? 10/5, sem ser esse sábado, no outro. Então vocês aqui, que é aluno, é exclusivo e já tem a vaga garantida. Amém? Os outros lá tem que se virar, mas vocês já têm a vaga garantida. Ninguém tira vocês de lá. Amém? Amém. A segunda notícia maravilhosa é que na semana que vem eu vou começar a escrever um novo livro. E sabe qual é o nome do novo livro? Meu Deus, não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito. E vocês é co-autor. Por quê? Porque vocês estão me ajudando a escrever esse projeto. Cada aula dessa daqui vai ser um capítulo, vamos estar falando ali. Se caso você quiser que eu coloque alguma história, eu mudo o nome, tá? Coloco para abençoar a vida de outras pessoas. E esse, vai preparar aí que vai ser umas 300 páginas por aí. Talvez vai demorar uns 2, 3 anos, mas vai sair. Olha só o que vocês estão fazendo. Amém? Não é eu. É o Senhor nos direcionando com tudo isso que está acontecendo aqui. É isso, meu irmão, é isso aí. Deus é maravilhoso. Você que falou, né? É isso aí. Deus é maravilhoso. Meu Deus, maravilha é aquilo que Deus faz. Então, hoje vamos falar sobre autoridade e posicionamento. Estamos falando sobre mundo espiritual. Na aula passada, se você não veio, foi conteúdo rico, irmão. Falamos sobre a prática da feitiçaria. Saiba como identificar um ambiente enfeitiçado ou se você está tentando enfeitiçar alguém. Aprendemos que quem era que praticava a feitiçaria? Vamos lá, vamos ver se você estava aqui na semana passada. Quem? Qual era o nome dele? O cara que praticava a feitiçaria. O pecado de rebeldia é como pecado de feitiçaria. Quem é o cara? Saul. É isso aí, ó. Tá lá, bem escrito, bem detalhado para você assistir, para você aprender e para você fazer uma... Tem lugares por aí que não ensinam isso não, irmão. Então aqui a gente ensina a palavra de Deus. Eu fiz um trato com Deus. Falei, Senhor, tudo que o Senhor me ensinar, eu vou ensinar para todo mundo. Eu não vou guardar nada, o cemitério não vai me pegar cheio, vai me pegar vazio, sem nada. Eu não vou deixar o cemitério rico com as coisas que Deus me deu. E meu intuito é fazer vocês também trazer tudo para fora. Começando por você, Vanessa. Trazer tudo para fora. Aquilo que Deus está colocando para dentro. Amém? Então vamos lá, o primeiro texto eu vou ler, como de costume. Alguém já pode ir para Atos, capítulo 19. Outra pessoa já pode ir para o Evangelho de João, capítulo de número 19 também. O primeiro texto se encontra em Colossenses, capítulo de número 1. Olha lá, vamos aprender algo aqui que o Senhor vai nos ensinar. Colossenses capítulo 1, 16 e 17. Eu vou ler esse primeiro, e aí os irmãos lê o segundo. Diz assim: porquanto nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, dominações, seja governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Verso 17. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Verso 18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, a fim de que tenha absolutamente tudo e tenha a supremacia. Verso 19, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Quem é esse? Jesus. Por isso que estamos nessa série que Jesus é tudo e o resto é? Meu Deus, é isso, irmão. É isso. Então, nele foi criado tudo.
Antes de tudo ser criado, ele foi a primeira criação de Deus e a partir dele as coisas veio acontecer. Então, ele é o início. Por isso que a palavra diz, ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Meu Deus, vocês estão ligados. Então, a palavra autoridade vem de autor. Então, só pode dar autoridade quem é autor de alguma coisa. Lemos aqui que Jesus é autor, coautor da criação juntamente com Deus. Então, se a autoridade vem da palavra autor, só pode dar autoridade. Não entendi. Só pode dar autoridade Jesus. Amém? Homem nenhum pode dar autoridade para ninguém. A autoridade vem do alto, vem de autor. E o único autor da vida que conhecemos é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quem achou Atos capítulo 19, versículo 13 ao 16? Atos 19, versículo 13 ao 16. Ai, a Vanessa, hein? Eita! Quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes do Éfeso, veio tomar sobre todos eles o nome do Senhor Jesus, era engrandecido. Meu Deus, então olha aí. A palavra diz, que a Vanessa leu, que tinha alguns jovens, eram 7 jovens aí, que eles viam Paulo expulsando o demônio e falou: nossa, é bonito, é fácil, é só levantar a mão e falar, sai em nome de Jesus que vai sair. Aí eles falaram, é bonito, eu vou fazer, é fácil, só levantar a mão, vou fazer. Ele viu um demônio lá e falou, vou imitar Paulo. Levantou a mão para expulsar o demônio e o demônio não. Agora eu pergunto para você, posicionamento é autoridade? Alguém que se posiciona tem autoridade? Nesse texto que lemos, esses jovens tiveram posicionamento. Então, o cara falou, sai no nome de Deus de Paulo. Então, eles se posicionaram. Então, muitas das vezes, posicionamento não significa autoridade. Talvez você está se posicionando, mas não tem autoridade para se posicionar como tal. Forte isso, né? Mas é a verdade que está na palavra de Deus. Então, os demônios reconhecem quem tem autoridade ou não. Eles sabem que Jesus deu autoridade no campo. Jovens tinham boa intenção. Tinha. Teve posicionamento? Teve, mas não foi suficiente. Por quê? Porque não tinha autoridade de Deus. Por isso que os demônios falam, eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. Ou seja, o demônio estava falando, esse cara aí chamado Paulo tá dando um trabalhão para nós aqui na região celestial. Esse cara tá perturbando nosso juízo. Tá acabando com o nosso negócio aqui. Eu bem sei quem é ele porque o nome dele tá começando a ser engrandecido aqui. Mas você, nunca ouvi falar de você não. Aí a palavra diz que esses demônios deram uma pista que os caras ficaram desnudos, ou seja, ficou nu. Demônio deram um cacete nesse jovem porque teve posicionamento, mas não tinha autoridade. E a autoridade quem pode dar só? Porque ele é o autor da... É isso aí. Então a autoridade vem dele. Quem achou agora Evangelho de João, capítulo 19, do 10? Disse-lhe, pois, Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Eita, meu Deus. Meu irmão, você precisa olhar e viajar no texto. Toda vez que eu tô lendo a palavra de Deus, eu fico doido, chapado. Presença. Porque eu fico imaginando Jesus ali conversando e Pilatos chega nele e fala assim, Júlia, ô Jesus, eu tenho autoridade para tirar você daqui.
Até o momento, se você for analisar o contexto, Vanessa, Jesus não fala nada, ele está calado. Depois que Pilatos fala, eu tenho autoridade para soltar você, aí Jesus olha para ele e fala, não, você não tem autoridade se do alto não lhe for dado. Então a autoridade vem do... Eita! Não vem do seu posicionamento, não vem do seu título, não vem do nível de influência que você tem. Talvez você pode ser presidente das Assembleias de Deus, o demônio não tem medo disso. Ele tem medo da autoridade que Deus te dá. E a autoridade, como buscar uma autoridade? Essa é a pergunta. Eu estou cutucando vocês para vocês pensar. Tá, se eu preciso ter essa autoridade, como eu tenho ela? Como eu busco? Como eu faço para encontrar essa autoridade? Jesus disse para Pilatos, ó, você não tem nenhuma autoridade sobre mim, a não ser que do alto ela seja... Então a autoridade vem de um único lugar. Da onde? Do alto. Então não pense que você vai fazer aqui, vai vir a autoridade. Não confunda a autoridade com o posicionamento. Mas quem tem autoridade se posiciona. Vamos lá junto comigo? Quem tem autoridade se... Isso. Por quê? Porque você tem autoridade. Agora que você tem autoridade, você vai se posicionar. Agora, quem tem posicionamento, não tem... E como eu aprendo isso, irmão? É discernimento de espírito. O discernimento de espírito ele é tão fundamental que ele discerne as coisas no espírito e até as coisas no natural. Por isso que um crente, nos dias de hoje, né, irmão Luciano? Se não buscar o discernimento de espírito, está perdido. Você está perdido. Você está perdido. Tem que buscar o discernimento. Se você for fazer uma busca, um jejum, um clamor, a primeira coisa que você tem que colocar é discernimento de espírito. Se você encontrar isso, meu irmão, está falando de ano de resgate. Busque primeiro o discernimento. E o resto, você vai separar aqui, ó. Não, isso aqui não é, isso aqui não é, isso aqui não é aqui, ó. Você vai separar o essencial dos excessos. Vai tirar o excesso e deixar só o essencial. O que é isso? Discernimento. Vai discernir no natural e depois no espiritual. Tá? Como ter autoridade? Então, tem os 7 passos da autoridade. Eu disse que tem 7 passos para... Primeiro passo é oração. Segundo, leitura da palavra. Terceiro, jejum. Quarto, humildade. Quinto, retidão. Sexto, obediência. E o sétimo, unção do Espírito. Vou repetir para você pegar. Primeiro, oração. Segundo, leitura da palavra. Terceiro, jejum. Quarto, humildade. Quinto, retidão. Sexto, obediência. E o sétimo, para fechar com chave de ouro, unção do Espírito. Então, quando você busca, isso vai fazer com que você tenha essa autoridade. Irmão, é uma jornada. A autoridade não vem do dia para a noite. Você vai buscando constantemente. Constantemente Deus vai vendo, Deus vai acrescentando, Deus vai reconhecendo, Deus vai te enchendo, e aí Deus vai te usar para fazer alguma coisa, mas não é, com Deus não funciona do dia para a noite acontecer. Davi foi ungido em um dia, depois de anos que ele foi sentar no trono. Aí você pensa aqui comigo que você é diferente? Não, tem que passar por esse processo. Deus não abre mão da didática. Qual é a didática de Deus? Processo. Ele não vai tirar você do processo. Ele pode te tirar de alguns lugares, mas do processo não. Por isso, fique no processo quietinho, passe pelo processo que Deus está aperfeiçoando o caráter dele em você. E isso é tudo que eu e você precisamos. Do caráter de Deus. E o caráter de Deus vem como? Oração, leitura da palavra, jejum, humildade, retidão, obediência, unção do Espírito. Isso não vem só você estando em lugares. Isso vem com renúncia. Se você quer crescer com Deus, meu irmão, o primeiro degrau que você vai pisar para subir, não é nem subir, eu acho que é descer. Se chama renúncia. Se não renunciar, não tem como crescer, Vanessa. É renúncia. Você tem que renunciar a algo, renunciar a coisa ali, renunciar a outra ali, renunciar para você crescer em Deus. Então, perceba, Jesus deu autoridade para os 70 discípulos. Jesus falou, esse que eu te dou autoridade, vai. A palavra diz que os discípulos foi e voltou todo alegre, Senhor,
a gente expulsou um monte de demônio no seu nome, nossa, os demônios se sujeitou a nós. Jesus falou, ó, não fique feliz por causa disso, mas fique feliz porque o seu nome está escrito no livro. Então, ou seja, não troque a missão pela identidade. A identidade é mais importante que a missão. Às vezes você pode se perder na missão e esquecer da sua identidade. Inclusive no livro eu falo sobre isso, sobre os 5 pontos da identidade. E eu bato bem nesses pontos aqui. A identidade é tudo. Se você não tem identidade, você é um indigente no mundo espiritual. Ninguém te conhece, nem os demônios te respeitam, e deveria. Porque você é filho e filha de Deus, deveria te respeitar, mas não te respeita. Por quê? Porque você não sabe quem é em Deus. Está todo culto na igreja, participando, mas não sabe. O demônio brinca, faz o que quer na sua casa e você, tendo poder, não expulsa. Por quê? Porque não tem identidade. Não reconhece, não usa a identidade que tem. Só sabe, mas não usa. Não pratica, não usa no tempo certo. Aí o inimigo entra, ciranda, bagunça, destrói tua casa. Ah, eu aceitei Jesus, agora minha casa está guardada. Não, irmão. Você tem que chegar lá e expulsar ele. Se o diabo saiu do céu com guerra, você pensa que você não tem que guerrear, não é? É guerra, irmão. Tem que guerrear. Tem que lutar, tem que ir para cima, tem que dobrar o joelho, tem que entrar no lugar de quebrantamento, tem que adorar o Senhor. Um dia uma irmã me chamou para ir lá na casa do filho, da casa dela, orar pelo filho dela. Aí ela falou, esse aqui é o quarto dele. Aí eu senti, irmão, a cabeça ficou pesadona. Eu falei, ih, o bagulho tá louco aqui. Aí ela, você viu? É por isso que eu não entro lá. Aí eu fiquei revoltado. Fiquei revoltado. Aí eu tinha outras irmãs ali comigo, eu falei, não, daqui a pouco eu pego a irmã na esquina ali e vou conversar com ela. Aí as irmãs saíram, eu chamei, vem aqui, irmã, por favor. Ô, irmã, que negócio é esse? O inimigo entra no quarto do teu filho e você está na igreja todo dia ouvindo palavra, você deixa o inimigo entrar lá e fazer o que quer e você fala que você não tem coragem de entrar no quarto do seu filho. Você vai deixar o inimigo entrar no quarto do seu filho e fazer o que quiser com o seu filho, você, sendo mulher de Deus, ouvindo palavra de Deus, você não vai fazer nada. É, porque é isso, o peso. Eu falei, e daí, irmão? Você tem a palavra de Deus, você tem que usar. Talvez isso é uma oportunidade que Deus te deu para você provar o poder dele. Agora você fica aí chamando, você tem que provar, você tem que experimentar. A palavra diz, provar e ver que o Senhor é. Não seja apenas ouvinte, mas... Então, talvez, isso que você está passando aí é uma oportunidade que Deus está dando para você crescer. E você está falando que é luta. Por isso que eu falo, o crente não tem luta, o crente tem treinamento. É isso, irmão. É como você entende que você vai avançar e vai lutar. Os 70 voltou. Senhor, os demônios... Bom, não troque a missão pela... A identidade, você precisa saber quem você é, porque se você não sabe quem você é, qualquer pessoa vai pisar em cima de você e fazer o que quiser, inclusive os demônios. Agora, se você sabe quem é filho de Deus, sabe que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo, meu irmão, os demônios têm que fugir em retirada. Agora, se você não se enxerga como tal, ele vai zombar de você, vai te dar uma surra, igual a Vanessa leu aí. Então tem que ir para cima. É guerra, estamos em? Meu Deus, eu acho que o exército não tomou café hoje não. Estamos em? Isso, é isso aí, irmão. O mundo espiritual que tem que ouvir que o exército está se levantando e vamos lutar. Vamos para cima, vamos meter o pé, arrebentar com tudo e falar, chegamos para libertar. Não nós, mas aquele que está sobre nós que é maior. Amém? É isso que tem que fazer, identidade. Se você não tem identidade, irmão, aí você está panguando, está moscando, está dormindo no ponto. Então perceba, Lucas capítulo de número 4, versículo 18 ao 22. Quem achou pode ler. Lucas capítulo de número 4, verso 18 ao 22. Quem achou pode estar lendo para colaborar conosco aqui. Perceba que vocês abrem a palavra, estamos lendo a palavra, estamos sendo guiados pela palavra. Amém? É palavra de Deus aqui. Lucas 4, verso 18 ao 22. Amém? Amém. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Continua até o 22.
apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável ao Senhor. Encerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro. Assentou-se aos olhos de todos na sinagoga, e estava fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Amém? Eita, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é isso que vai acontecer com vocês. Isso o quê? A autoridade de Deus vem, a unção de Deus vem para alguma coisa. Não vem para você se achar, não vem para você ficar sentado no banquinho aí, não. Se a unção de Deus, se a autoridade de Deus vem sobre a sua vida, saiba que você vai trabalhar. Você vai fazer alguma coisa. A unção e a autoridade vem para algo. Eu disse que quem se posiciona necessariamente não tem autoridade, mas quem tem autoridade se... É isso. Então, se Jesus te deu essa autoridade, vai te dar, está te dando essa autoridade, isso significa que você precisa se posicionar. Para quê? Então Jesus fala: e o Espírito de Deus está sobre mim para pregar, para apregoar, para curar, para fazer alguma coisa. Então não vem para você se achar e se sentir, mas vem para você se sentir útil, ajudando alguém, abençoando a vida de alguém. Mas o ponto interessante, irmão, e isso acontece, é que as pessoas estavam ali, Luiz. Aí quando Jesus falou isso, e hoje se cumpre essa palavra, ele abriu lá em Isaías e falou, ó, essa palavra que o Isaías disse, está se cumprindo hoje na minha vida. Algumas pessoas se maravilharam, mas teve outras que falou assim, esse aí não é o filho do Zé? A gente conhece, cresceu aqui no bairro. Relentinho, corria aí, ó, dando os bicudas nos cachorros, agora tá falando que tem autoridade. Que é isso? Isso vai acontecer com nós. Deus vai te dar uma autoridade para você fazer algo violento na cidade, e a pessoa vai falar: aí, é o Lucas que vivia aí? Não, esse não. Talvez é outro, talvez tá confundindo, mas não é com você mesmo. Aí o que você tem que fazer? Você tem que dar ouvido para esses que vão falar: não, esse não. Jesus não vai usar esse não, vai usar outro. Não. Você tem que pegar a palavra de Deus, trazer para o seu espírito, canalizar ela dentro de você e se posicionar. E no seu posicionamento Deus vai acrescentando a autoridade que Ele te deu. Que a palavra diz que Jesus deu autoridade para a igreja, para expulsar demônio, pisar em escorpião, pisar em serpente. Ele deu essa autoridade. Então temos essa autoridade que vem do alto. Foi Jesus quem deu, irmão. Você precisa entender isso. Você não é um ser insignificante. Você não é um ser normal. Você é um ser que habita em um corpo natural, mas dentro de você existe algo extraordinário, o Espírito Santo de Deus. Somos um barro, mas dentro tem esse tesouro. Mas se você não for o primeiro a reconhecer isso, não espere que o outro reconheça. Se você não valorizar você, não espere que o outro faça isso. Se você não valorizar a presença que está em você, não espere que o outro faça isso. É você que tem que valorizar, é você que tem que cuidar, é você que tem que cultivar. Tá, e como eu faço isso? Oração, leitura da palavra, jejum, retidão, obediência e unção que vem do Espírito. É o Espírito que dá para você, meu irmão. Não é pessoa, não é fulano de tal, não. É o Espírito que olha para você, te enche de sabedoria, te enche de autoridade, de revestimento para você fazer. Não é pela força do teu braço, não é pela sua inteligência, mas é pelo poder dele que habita em você. E assim você vai vencer. E assim você vai prosperar. Agora, a paz é instantânea, mas a comunhão, ela é fasal.
Esse é um termo que eu criei, tá? Não sei nem se existe. A paz é instantânea e a comunhão, fasal. Por que fasal? Porque tem fases, Wallace. A palavra diz, buscai a paz com todos. Então, ou seja, é instantâneo. É igual o Mano Brown fala, o pastor Mano Brown, eu profetizo isso. Ele diz, se você quer paz, eu quero em dobro. Se você der um passo, eu vou dar 2. Se você der 3 passos, eu vou dar 6. Quer paz? Eu também quero. Agora, e a comunhão? Como que é a comunhão? A comunhão não é instantânea. É fasal. É processual. Então vamos para algum passo da comunhão? Alguém já pode achar Filipenses capítulo 2. Outra pessoa, primeiro epístola de João, capítulo 1. E o segundo, primeira epístola de Pedro, capítulo 1 também. Vamos entender isso aqui. Eu ia só mencionar os textos, mas vamos abrir a palavra de Deus para você se encher da palavra de Deus, se enchendo da palavra, aí você vai ser tomado pelo Espírito, meu irmão, porque o Espírito age na palavra. Se não tem palavra, não tem poder. Repita comigo, se não tem palavra, não tem poder. O poder vem pela palavra, então por isso você tem que amar essa palavra. Aí você vai provar o poder. Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 2. A Vanessa ali, ó. Eu já ia achar estranho a Vanessa não participar. Eu falei, que isso? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha só, Vanessa leu que a comunhão vem no Espírito. No Espírito. Ou seja, a comunhão, a verdadeira comunhão acontece no Espírito. Então não necessariamente temos que estar juntos para estar em comunhão. Pode ser que estamos juntos, mas separados. Às vezes, Lucas, pensamos, por isso que nós temos que ter discernimento, irmão. Eu vou ter que bater nessa tecla. Nem tudo que está unido está conectado. Então, por isso que a nossa comunhão primeira vem no Espírito. Talvez estamos juntos, mas no mesmo Espírito, cada um está voando para um lado. Então, a comunhão verdadeira vem no Espírito, como a Vanessa leu. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 6 ao 7 agora. Patrícia. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha só, então não existe comunhão, irmão, em mentira. A comunhão exalta a verdade. Então, sabe aquele papo? Eu não vou falar a verdade porque vai magoar a pessoa. Vai magoar, eu não vou falar. Teve um dia que eu conversei com um jovem que estava revoltadão com o pai porque descobriu que não era filho legítimo, tinha sido adotado. Aí foi questionar o pai e o pai falou, filho, eu não falei porque eu te amava. Você ia ficar triste, e o menino lá ficou revoltado da vida, e eu tinha chegado no trabalho, irmão, nem um café eu tinha tomado ainda, e esse menino já vinha enchendo meu saco, e para conversar comigo, aí eu falei, vamos sentar ali para conversar, e aí falei para ele um monte de coisa, eu falei, independentemente de eles não ter falado, eles errou sim, mas ele te amou, ele cuidou de você. Hoje você está fazendo faculdade, hoje você não virou um indigente por aí, porque alguém cuidou de você, eles erraram porque é ser humano. Mas você tem que valorizar aquilo que ele foi acertando no caminho. Não cobre a perfeição do outro porque você não é. Então perceba que a verdade, por mais que ela for dura, ela precisa ser dita. Porque a palavra diz que Deus procura aqueles que vivem em comunhão e em espírito, é isso? Não, a palavra diz que Deus procura verdadeiros adoradores, quem adora em espírito e em... É esses que Deus está procurando. Quem anda em verdade e no Espírito. Vanessa leu que a comunhão verdadeira vem no Espírito. A Patrícia leu que a comunhão verdadeira vem na verdade. Então, essa é a fase da comunhão. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 22 agora. Primeira Epístola de Pedro,
capítulo 1, verso 22. A irmã ali vai ler. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e como vistas ao amor fraternal, não fingindo, ame intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptíveis, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é penetrante. Eita, meu Deus, olha aí, ó. O terceiro passo, ou a terceira fase da comunhão genuína é sinceridade. Não tem comunhão sem sinceridade, irmão. Então a comunhão vem no Espírito, a comunhão vem na verdade, a comunhão vem na sinceridade. Essa é a fase da comunhão. Então a comunhão, ela não é instantânea, é fasal, é processual. Às vezes você vai estar em comunhão com o irmão não estando junto, estando longe. Isso também é comunhão. Constância não é só você estar correndo 100 por hora, você andando em 10. Você também está sendo constante. Você andando em 20, em 30, você também está sendo constante. O que você não pode é parar. Então, se você está dando um passo, você está sendo constante. Está dando 2 passos, está sendo constante. Está correndo, está sendo constante. Você só não é constante quando para e quando desiste. Agora, quando você vive sempre indo em diante, você está vivendo a constância. Então, essa é a fase da comunhão. No Espírito, na verdade e na sinceridade. Por que entramos em comunhão? Porque o reino das trevas invade quando o povo não está entendendo isso. Aí ele entra e bagunça. Agora, se fechamos essa brecha, nos fortalecemos no Espírito, como ter autoridade, eu vou repetir, oração, leitura da palavra, jejum, humildade, retidão, obediência e unção no Espírito. Quando fechamos essa brecha e buscamos essa autoridade, o que é autoridade? Oração, leitura da palavra, jejum, humildade, retidão, obediência e unção que vem do Espírito. Quando vivemos assim, meu irmão, nenhuma fortaleza fica de pé. Nada pode abalar um crente. Talvez você pode ser Daniel na Babilônia. Você vence. Entra reino e sai reino. E você continua sendo a autoridade respeitada. Por outros reis que nem conhecem seu nome. Outras pessoas falam, não, tem um homem de Deus aqui. Aqui em Babilônia, tem. Tem um homem de Deus, tem uma mulher de Deus. O que é isso? Buscar autoridade e intimidade com Deus. Então não importa onde você esteja, o lugar geográfico, se você tem esse princípio, você vai prosperar, você vai viver, e você vai ser um vitorioso e uma vitoriosa nas regiões celestial. E aí, agora a gente vai terminar, e na semana que vem, vamos entrar nos dons espirituais. E aí vamos começar a fazer algo aqui, que eu acredito que Deus vai pegar vocês. Amém? A gente está provando algo aqui, só não vê quem não quer, irmão. E talvez, se você está vendo demais, é melhor fechar o olho e ver pela fé. Talvez é o seu olho que está atrapalhando ver o mover de Deus. Então fecha o olho e olha pela fé. Abre os olhos da fé. Como Paulo diz, eu não vejo mais pelos meus olhos físicos, mas eu ando pela fé. Então anda pela fé que você vai ver coisas extraordinárias em Deus e em Cristo. Então na semana que vem vamos entrar falando sobre dons espirituais. Deus já está movendo pessoas aqui no dons e vai continuar movendo você. E quando você se dota desse dom, irmão, eita, mas você vai pegar uma metralhadora, vai entrar nas regiões celestial, onde esses demônios estão brincando aí, querendo atrapalhar a vida dos outros. Eita, mas o arrebento vai ser forte. O arrebento vai ser forte. A palavra diz que Deus nos dá armas espirituais. Não é para lutar com arma carnal, mas é armas espiritual. E você vai receber isso. E quem dá? É o Espírito. Não é eu, não é a igreja, é o Espírito. Então vamos aprender, vamos entrar nesse lugar junto. Qual lugar? O lugar onde o Espírito reina.
onde o Espírito governa. Quem é guiado pelo Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas é guiado pelo Espírito. É o Espírito que fala, vai lá, fala isso para alguém. É o Espírito, não é você que comanda, é o Espírito que te guia. Você vai aprendendo, você vai identificando a voz dele, você vai entendendo quando é a voz da sua consciência e quando é a voz dele falando com você. E é isso que você vai começar a viver. Mas, o que o Paulo leu, vai ter pessoas que vão olhar para você e falar, mas era a Júlia daqui do bairro. Mas era o Paulo daqui, que sai abraçando todo mundo e agora está assim, se movimentando no reino. Se prepara, vai acontecer. Mas você que não pode deixar esses rótulos pegar você. E eu tenho que pegar o quê? Se apegue na palavra, porque a palavra sempre sobe. E se você se apegar nela, você vai subir bem alto como as águias, vai voar e vai ver as coisas da ótica de Deus. Aí quando você está lá em cima, você consegue ver para onde você vai. E Deus vai direcionando a sua vida. Amém? Você que está na internet, eu te espero na próxima semana. Agora,